Olá, estamos aqui novamente nesta manhã de sexta-feira, com a graça de Deus. Eu já desejo que vocês sejam bem-vindos ao canal Vida em Cristo. Já quero aqui te pedir, já no início do nosso encontro, que vocês não esqueçam de compartilhar esse vídeo com outras pessoas, para que elas também possam fazer a experiência da oração da Palavra de Deus. Veja que eu estou sempre repetindo isso porque é muito importante. Veja que eu tenho recebido testemunhos de pessoas que foram alcançadas pela palavra de Deus que chegou até ela através de outro que havia compartilhado. Ela diz que aquele dia a palavra de Deus falava justamente aquilo que ela estava precisando de ouvir. E ela tomou posse da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é capaz de nos transformar. E a graça que ela estava precisando veio. Por isso que eu insisto sempre que você seja aí a mão de Deus para ajudar também outros a alcançar a graça de Deus. A graça que Deus tem para cada um de nós. E se for possível, inscreva-se também no canal, porque assim esse conteúdo vai chegar até mais pessoas. Lembrando sempre que todos que estão inscritos no canal Vida em Cristo é colocado em oração diária. Deus abençoe pela sua companhia, de você que está aí do outro lado rezando comigo. E nós sabemos que aquilo que nós não pode, Deus tudo pode através da oração. Deus tudo pode na nossa vida. É preciso que nós tenhamos fé, confiança. Obrigado por estar junto nessa comunhão com Deus através da oração. E assim nós já vamos pedindo que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo já vai nos iluminando nesta manhã, para que o nosso coração já esteja assim aberto, bem disposto para acolher a palavra de Deus, aquilo que hoje o Senhor quer nos falar. Que a palavra de Deus não caia no nosso coração, que ela não se perde, mas que ela possa produzir frutos na nossa vida e na vida dos nossos irmãos. Pedimos que o Espírito Santo, ele venha em nosso auxílio, que o Espírito Santo venha nos conduzir nesse dia, nessa manhã. Venha, Espírito Santo, iluminar meu coração, para que eu possa ver as coisas que são de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha mente, para que eu possa compreender e entender aquilo que é de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha alma, santifica tudo que eu penso, falo e faça. Que tudo seja para a glória de Deus. Amém. E assim também nós já vamos pegando a mensagem do Diário de Santa Faustina. Vamos ouvir hoje aquilo que Jesus quer nos falar através do Diário de Santa Faustina. Vamos lá então para a mensagem retirada aqui do Diário. A mensagem hoje está no parágrafo 819. Santa Faustina é quem vai nos falar hoje. Ó fonte inesgotável da misericórdia de Deus, derramai-vos sobre nós. A vossa bondade não tem limites. Confirmai, ó Senhor, a força da vossa misericórdia sobre o abismo da minha miséria, porque a vossa compaixão não conhece limites, e a vossa misericórdia é incomparável, inatingível, encanta a mente dos homens e dos anjos. Olha que linda hoje a mensagem para nós, né? A misericórdia do Senhor não tem limite, né? Confirmai o Senhor a força da vossa misericórdia sobre o abismo da minha miséria. Abandonamos hoje o abismo da nossa miséria no abismo da divina misericórdia. Que linda mensagem, né? Toda essa, o Senhor vai dizer: derramai sobre vós toda essa misericórdia, fonte inesgotável da misericórdia de Deus, inatingível, encanta a mente dos homens
e dos anjos. Esse é Jesus misericordioso. Ficamos hoje com essa misericórdia do Senhor, que é sem limites. Mergulhamos a nossa miséria na misericórdia do Senhor. Ficamos com essa mensagem. E assim já vamos preparando o nosso coração para bem acolher a palavra de Deus, o Evangelho. Vamos lá para ouvir o Santo Evangelho. Está em São Lucas, no capítulo 11, do 15 ao 26. Vamos lá. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio, mas alguns disseram, é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios? Outros, para tentar Jesus, pediram-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhe, todo reino dividido contra si mesmo será destruído e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso o demônio? Se é por meio de Beelzebu que eu expulso o demônio, vossos filhos expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a sua casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e o reparte o que roubou. Quem não está comigo, está contra mim. E quem não recolhe comigo, dispersa. Quando o espírito mau saiu de um homem, e fica vagando num lugar deserto à procura de repouso e não encontra, ele diz, vou voltar para minha casa, de onde saí. E quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai atrás consigo outros 7 espíritos pior do que ele, e entra e instala-se aí. No fim, esse homem fica em condições pior do que antes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje no Evangelho, Jesus está expulsando o demônio que era mudo. Aqui nós vamos ver que a cura realizada por Jesus é a mostra mais visível da chegada do reino de Deus, que se faz o ser humano liberto e responsável. Mas para que isso aconteça plenamente, é preciso enfrentar até o fim o poder maléfico e destruidor da vida e da liberdade. E quem não assume esse compromisso se faz adversário de Jesus. Meus irmãos, existe sim o mistério do mal. Existe sim a presença do mal. O mal que nos causa tanta dor. Jesus expulsa o demônio e é só Jesus é quem tem o poder para purificar o mundo da maldade que vem do demônio. E é Jesus que faz ainda mais. Ele quer nós participantes da sua vitória. E Jesus nos pede que nós sejamos cristãos verdadeiros. Não podemos fazer interpretação maldosa daquilo que é a ação de Deus, atribuindo o bem que Deus faz ao maligno, faltando a confiança naquilo que é a ação de Deus, do seu amor. Quando nós agimos dessa forma, nós estamos colocando tudo a perder. Precisamos ser cristãos corajosos, ousados, para vencer o mal. Pedimos que o Senhor, que Ele nos dê a graça e a força para caminhar na sua presença. Porque o demônio insiste. O demônio insiste.
Mas nós não podemos dar a brecha para ele entrar nas nossas vidas. Ele não tem nenhum poder sobre nós. Somente se nos dar a ele o poder. É como Santo Agostinho nos diz, que o demônio é um cachorro amarrado. Ele só vai nos morder se nós chegar perto dele. E qual é a brecha que nós damos ao demônio? É quando nós vivemos uma vida de pecado, pecado mortal, pecado que nós cometemos sabendo que é pecado, tendo a consciência dele. Veja que isso é grave. Quando nós pecamos com propósito, depois ir se confessar aquele pecado, fazer sabendo que é pecado e depois ir se confessar e achar que tudo fica certo e está tudo bem. E esse tipo de pensamento é um pecado grave. Isso é uma brecha que nós damos para o demônio. Outras brechas é quando nós não perdoamos. Quando nós não damos o perdão. Quando nós não fazemos a observância do mandamento da lei de Deus. Quando nós deixamos de estar em comunhão com Deus, com sacramentos, buscando Deus para a nossa vida. Nós não podemos dar essas brechas para o inimigo, porque ele só vai entrar na nossa vida quando nós permitimos, quando nós deixamos de rezar, viver o sacramento, estar em comunhão com Deus. Outras brechas muito graves também em nossa vida é quando nós se deixamos se enganar pelas falsas ideologias pagã e oculta. E o Evangelho vai nos dizer que quando alguém mais forte chega, vence. Vence. Jesus é esse homem forte. Ele é o vencedor. A cura realizada por Jesus é a mostra mais visível da chegada do reino de Deus, que dá a liberdade para o ser humano de uma vida nova em Cristo Jesus. Nós devemos ser como uma luz que ilumina as trevas. Devemos dar testemunho autêntico de quem vive a vontade de Deus. E o demônio detesta isso. O demônio detesta que você seja luz neste mundo. Ele vai fazer de tudo para destruir quem pratica a vontade de Deus. Mas Jesus nos diz, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então para vós chegou o reino de Deus. Devemos ter consciência de que Deus caminha conosco. Ele não abandonou o seu povo. Jesus veio e ele está no meio de nós. Ele foi encarnado no seio da Virgem Maria e ele veio e derrotou o mal. No entanto, nós vemos no Catecismo da Igreja Católica, nos ensina que mesmo após o nosso batismo, que nós somos regenerados e libertos do pecado original, permanece em nós os resquícios do pecado, chamado de consciência da carne, que nos leva à inclinação para o mal. Por isso é uma luta, é uma batalha interior que nós travamos todos os dias, para não desagradar o coração de Deus, para não ferir o coração de Deus. Devemos ter certeza de que o demônio existe, assim como o inferno existe. É que estamos travando uma grande batalha, mas quem já foi vencido? Uma batalha que já foi vencida. Já foi vencido por nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós falamos em inferno, em demônio, as pessoas tentam se afastar. As pessoas não gostam que a gente fale essas coisas. Pois essa é a artimanha do demônio. Fazer com que nós não acreditamos em sua existência. Que nós não falamos dessas coisas. E nós não acreditamos que ele existe. Também não acreditamos que existe o pecado.
Por isso, Jesus insiste conosco hoje. Se é pelo dedo de Deus que eu expulso o demônio, então chegou para vós o reino de Deus. Amados irmãos, não podemos fechar os olhos para a existência do mundo espiritual, do mundo sobrenatural. Como o próprio Paulo em suas cartas vai nos dizer, lá nos Efésios, no capítulo 6. Não lutamos contra homens de carne e osso, mas é contra os espíritos malignos que estão nos lugares celestiais. Que o Senhor nos ajude a nós a não ter uma consciência obscurecida pelas armadilhas do demônio. Mas que tenhamos a certeza de que Jesus já venceu todo o mal na cruz e por sua ressurreição, que nós fechamos todas as brechas. Jesus venceu por nós, ressuscitou e está no meio de nós. E que nós devemos fechar todas as brechas para o demônio não entrar. Que nós possamos fazer a vontade de Deus, estar dentro da vontade dele. Continuar acreditando que ele é o vencedor. Ele já venceu na cruz, ele ressuscitou, está vivo no meio de nós. E a ele nós entregamos toda a nossa vida. Pedindo ao Senhor hoje que nos dê sabedoria diante da astúcia do inimigo. Pedimos ao Senhor que nos dê perseverança no bem, que sejamos luz neste mundo, esse mundo de treva, de mentira, mentiras enganadoras. Que o Senhor tire de nós todas as máscaras, as vendas dos nossos olhos, e que nós possamos ver as brechas que nós precisamos ainda fechar nas nossas vidas, para que a ação de Deus possa agir em nós, que a ação de Deus possa agir em nossa vida. A cura realizada por Jesus é a mostra mais visível da chegada do reino de Deus, que faz que o ser humano seja liberto e responsável. Mas para que isso aconteça plenamente, precisamos enfrentar até o fim o poder maléfico, destruidor da vida e da liberdade. Que quem não assume esse compromisso se faz adversário de Jesus. Que nós sejamos responsáveis e comprometido com o reino de Deus. Comprometido como filhos batizados. Comprometido com a nossa fé católica que nós professamos. Ficamos hoje com essa palavra. Deixamos ser conduzidos por ela. Obrigado por ter acompanhado até aqui. Que a paz de Jesus e que o amor de Maria esteja no teu coração nesse dia de hoje. Que Deus abençoe o seu dia de hoje. Um grande abraço a todos e até a próxima.